Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Na mensagem de hoje, vamos refletir sobre a seguinte verdade: Jesus é mais que um profeta. Muitas pessoas reconhecem Jesus como um grande mestre, um homem bom, um exemplo de amor ou até um mensageiro de Deus. Mas a Bíblia nos revela algo muito maior. Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. A palavra de Deus nos diz em Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, que antigamente Deus falou por meio dos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Isso significa que Jesus não veio apenas trazer a mensagem de Deus. Ele é a revelação perfeita de Deus ao mundo. Nesta reflexão, vamos meditar sobre esta mensagem e também aprender princípios importantes em 2 Coríntios capítulo 12, especialmente sobre humildade, fraqueza, graça, dependência de Deus e fortalecimento da fé. Então abra o seu coração, acompanhe esta mensagem até o final e permita que Deus fale com você através da sua palavra. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus capítulo 1, versos 1 ao 2. No Antigo Testamento, Deus levantou profetas para transmitir sua vontade, corrigir o povo, anunciar advertências e revelar promessas. Eles eram instrumentos escolhidos para comunicar a mensagem divina. Porém, no tempo determinado, Deus enviou ao mundo alguém incomparavelmente superior, Jesus Cristo. Ele não veio apenas anunciar a verdade de Deus. Ele próprio é a revelação viva dessa verdade. Em Jesus, Deus se tornou conhecido de maneira plena. Ao assumir a forma humana, Cristo revelou o caráter, o amor, a santidade e a autoridade do Pai. Por isso, crer em Jesus é crer naquele que o enviou, e seguir os passos de Cristo é andar em obediência ao próprio Deus. A autoridade de Jesus também se manifestou sobre a natureza. Em Mateus capítulo 8, versos 23 ao 27, vemos que, diante de uma grande tempestade, ele não precisou suplicar para que o mar se acalmasse. Com uma ordem, repreendeu os ventos e as ondas, e tudo ficou em paz. Esse episódio mostra que Jesus não era apenas um mensageiro falando em nome de Deus. Ele possuía autoridade divina sobre a criação. Essa autoridade surpreendia muitos, pois Jesus falava e agia com uma consciência clara de quem ele era. Mesmo os discípulos que caminhavam com ele diariamente ainda compreendiam pouco da grandeza do seu Senhor. Ainda assim, Pedro declarou uma verdade essencial da fé: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. O fundamento da fé cristã está nesta verdade maravilhosa. Jesus é Deus conosco. Conforme anunciado em Mateus capítulo 1, verso 23, ele veio ao mundo por amor, entrou em nossa realidade humana, morreu para nos conceder perdão e ressuscitou para dar vida eterna a todos os que confiam nele. Por isso, seguir a Cristo não significa apenas admirá-lo como um profeta, mestre ou exemplo moral. A fé verdadeira reconhece Jesus como Salvador, Senhor absoluto e Rei eterno. Aquele que é chamado em Apocalipse 17:14 de Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. A mensagem de hoje nos apresenta Jesus como muito mais do que um profeta. Os profetas anunciavam a palavra de Deus, mas Jesus é a própria revelação de Deus entre nós. Ele não veio apenas ensinar sobre o caminho, ele mesmo é o caminho. Ele não veio apenas falar sobre a verdade, ele é a verdade.
Ele não veio apenas apontar para a vida. Ele é a vida. Em 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo fala de experiências espirituais profundas, mas também fala de fraqueza, limitações e dependência da graça de Deus. Ele menciona um espinho da carne, algo que lhe causava sofrimento, e diz que pediu ao Senhor para que aquilo fosse retirado. Mas a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse capítulo nos ensina que a vida cristã não é baseada em exaltação pessoal, aparência espiritual ou força humana. Paulo poderia se gloriar das experiências que teve, mas aprendeu que sua verdadeira segurança estava na graça de Cristo. Isso se conecta profundamente com a mensagem sobre Jesus. Se Cristo é apenas um profeta, então ele seria apenas alguém a ser admirado. Mas se ele é o Filho de Deus, o Salvador e o Senhor, então devemos confiar nele completamente, inclusive as nossas fraquezas, lutas e limitações. Jesus, o Senhor dos Senhores, não apenas nos ensina, ele nos salva, nos sustenta, nos fortalece e nos conduz pela graça. Princípios que podemos colocar em prática: reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Não basta admirar Jesus como exemplo ou mestre. A fé verdadeira reconhece Cristo como o Filho de Deus, o Salvador e o Rei dos Reis. Crer que Deus se revelou plenamente em Cristo. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Nos mostra que Deus falou por meio do Filho. Quem quer conhecer verdadeiramente a Deus precisa olhar para Jesus. Confiar na autoridade de Jesus. Em Mateus capítulo 8, versos 23 ao 27, Jesus acalma a tempestade com uma palavra. Isso nos lembra que ele tem poder sobre aquilo que está fora do nosso controle. Confessar Jesus com a fé verdadeira. Assim como Pedro declarou em Mateus capítulo 16, verso 16, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, também precisamos firmar nossa fé nessa verdade. Depender da graça em nossas fraquezas. 2 Coríntios capítulo 12 nos ensina que a graça de Deus é suficiente quando somos fracos. Cristo continua sendo forte em nós. Não buscar glória para nós mesmos. Paulo aprendeu a não se exaltar por experiências espirituais. A vida cristã deve apontar para Cristo, não para o orgulho humano. Encontrar força em Cristo nos dias difíceis. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Nossas limitações podem se tornar lugares onde experimentamos mais profundamente a graça do Senhor. Hoje, a pergunta principal é: quem é Jesus para você? Para alguns, ele é apenas um personagem histórico. Para outros, um bom mestre. Para muitos, um profeta. Mas a Bíblia nos revela que Jesus é muito mais. Ele é o Filho de Deus, Deus conosco, o Salvador que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Se Jesus fosse apenas um profeta, suas palavras poderiam ser apenas admiradas. Mas, porque ele é o Senhor, suas palavras devem ser cridas, obedecidas e recebidas com fé. Cristo veio ao mundo por amor. Ele compartilhou da nossa condição humana, morreu na cruz para expiar nossos pecados e ressuscitou para oferecer salvação a todos que confiam nele. Talvez hoje você esteja enfrentando fraquezas, dúvidas, lutas ou tempestades. Lembre-se, Jesus tem autoridade sobre a tempestade, tem poder para salvar e tem graça suficiente para sustentar sua vida. Não olhe para Cristo apenas de longe. Entregue sua vida a Ele. Confie nele como Salvador. Reconheça-o como Senhor. E se você já caminha com Jesus, fortaleça sua fé e descanse nesta verdade. A graça dele basta, e o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Para um melhor entendimento da mensagem, convido você a ler 2 Coríntios capítulo 12, na Bíblia.
com atenção e oração. Que Deus fale ao seu coração e fortaleça sua fé em Cristo. Agora, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, eu me coloco diante de Ti neste momento. E reconheço que Jesus é muito mais que um profeta. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Senhor Jesus, fortalece minha fé. Ajuda-me a confiar em Ti, não apenas nos dias bons, mas também nas minhas fraquezas, lutas e tempestades. Que a Tua graça seja suficiente para mim. Que o Teu poder se aperfeiçoe em minhas limitações. Que meu coração reconheça a Tua autoridade e descanse no Teu amor. Perdoa meus pecados. Guia minha vida e ajude-me a viver de forma que glorifique o Teu nome. Eu entrego minha vida em Tuas mãos e confio na Tua salvação. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos ajude a reconhecer Jesus como Senhor, descansar em Sua graça e permanecer firmes na fé. Se esta mensagem te edificou, por favor, inscreva-se, compartilhe, curta e comente. E para não perder as próximas mensagens, clique no link na descrição para entrar para o nosso grupo. Que Deus te abençoe.